Esses 9 tipos agrupados de 3 em 3, eles aprenderam algumas coisas lá na infância, na construção da sua personalidade, ou seja, aquela vozinha começou a dizer para eles assim, e eu vou dar a volta no Eneagrama. O tipo 1. O tipo 1, a vozinha dizia assim, olha, é muito ruim a gente errar, então tenho que fazer tudo certinho. Ele aprendeu isso lá pequenininho. O seu ego disse isso para ele. E ele se convenceu. E ele se condicionou a isso. Eu tenho que fazer as coisas certas o resto da vida. Ser o mais perfeito possível. Olha só o nível de exigência. E ele nunca vai conseguir ser perfeito. E ele fica até bravo com isso, mas essa foi a mensagem que ele recebeu na infância. É ruim cometer erros, porque ou ele era punido, ficava de castigo. Marcou. E ele é assim até hoje. Como é possível? O tipo 2, ele é assim, é ruim ter dependência emocional. O tipo 2 é uma pessoa que sabe que é ruim ser dependente emocionalmente. Mas o que ele é? Ele é dependente. Ele procura ser independente. Ele se mostra como alguém independente. Você precisa de mim. Eu te ofereço minha ajuda porque você precisa de mim. Mas eu mesmo não preciso de você. Ele aprendeu que é ruim depender emocionalmente dos outros. Mas ele depende. Então ele cria uma imagem que ele não depende. E se torna uma pessoa orgulhosa. Nossa, cheio de... É mesmo? Você não quer ir com a gente? Você não precisa disso? Não precisa daquilo? Não, não preciso não. Tá louco para ir. Tá precisando. Mas por que ele se tornou orgulhoso? Porque é ruim depender dos outros emocionalmente. Percebe que rolo que a gente se mete? Se é ruim, por que você depende? Não, mas eu não dependo. Eu não dependo. Orgulhoso. Acredita que não depende. Então, eu deveria ser menos orgulhoso. Quando você fala eu deveria ser menos orgulhoso, o que isso significa? Como é que a gente combate isso daí? Primeiro, sabendo quais são as suas razões. Qual é o seu tipo dominante de personalidade? Qual é o tipo dominante de personalidade cujas características, encobrindo a sua essência, se transformam em orgulho? A gente te mostra com o Eneagrama. Vamos lá, o tipo 3. O que diz o tipo 3? É ruim ser eu mesmo. Olha só que coisa horrorosa. O que é esse tipo 3? Esse tipo 3 é o sujeito que aprendeu lá na infância que você vale pelo que você produz. Você só tem valor pelo que você produz. Então, por exemplo, traz nota boa da escola. Porque se você não trouxer boa nota da escola, você é um inútil. Você não presta para nada. Então ele aprendeu que é ruim ser ele mesmo. Mas como assim? Não? Ele criou uma imagem de uma pessoa que tem valor. E o tempo todo ele busca ser bem-sucedido em tudo que ele faz na vida. Por quê? Por causa da imagem. Ele precisa passar a imagem para os pais dele de que ele tem valor, para os familiares, para os amigos. Por quê? Porque é ruim ser ele mesmo. Então ele cria uma imagem falsa. Ah, mas ele é um cara que é muito rico, ele é bem-sucedido, mas é uma imagem. Ele pode ter tido resultado, mas lá no fundo ele construiu tudo isso daí porque ele morre de medo de ser inútil, porque ele não gosta do que ele é. Então ele precisa criar uma imagem de um cara rico, mesmo sendo rico, de um cara poderoso, mesmo sendo poderoso. É a imagem. A maior preocupação dele é a imagem. Nossa, mas tem gente assim? Tem. Opa, você está se identificando com o que eu estou falando? De alguma forma? O tipo 4. O tipo 4, você já viu essas pessoas que pintam o cabelo de azul, põem um monte de... Eu vou exagerar aqui no tipo, tá? Um monte de piercing, cabelo azul, se veste diferente e tal. Normalmente são pessoas que buscam a sua própria identidade. Aquilo ali é uma imagem de que eu sou diferente. Se você falar isso com um deles, ele fala assim, você é um bobo. Mas na verdade ele está se mostrando diferente. Por quê? Porque ele se sente diferente. Então, a mensagem que ele recebeu na infância é que é muito ruim não ter identidade. Então eu preciso criar a minha. Por isso que ele se apresenta diferente. É uma imagem também. Pinta o cabelo de azul, se junta lá com aqueles que pintam também o cabelo, se enchem de piercing, fazem milhares de tatuagens. Uma pessoa diferente. Você tira uma fotografia e fala, nossa, que figura original, que figura diferente. Por quê? Porque ele quer mostrar para você que ele é diferente, porque ele se sente diferente. Por quê? Porque a mensagem na infância dele, desde que ele era pequenininho, nas brincadeiras, ele achava que, nossa, essas brincadeiras eu não gosto. Esses amiguinhos aqui eu também não gosto. Ai, nossa, por que eu não sou que nem eles? Eu sou diferente. E isso se replica pro resto da vida. Ele não tem identidade. Ele aprendeu que ele precisava buscar a sua identidade. Essa é a sua mensagem de infância. Vamos ver aqui o tipo 5.
Ele aprendeu na infância que é ruim interagir com o mundo. Então é aquele que fica recluso, fica estudando no quarto dele e tal. Por quê? Porque na infância, de alguma forma, ele não tinha privacidade. E era muito ruim ele interagir com as outras pessoas. As outras pessoas o ameaçavam, ele sentia medo delas. Então ele ficava lá guardadinho lá dentro dele. Essa é a mensagem que ele tem da sua infância. É ruim interagir com o mundo. O mundo é ameaçador. O nosso tipo 6... é ruim confiar em mim mesmo. Olha só que engraçado. É ruim confiar em mim mesmo. Por quê? Porque de alguma forma, ele lá na infância se sentiu perdido pela imprevisibilidade do pai e da mãe. Ele depositava todo o seu carinho naquela relação dos dois lá e um belo dia o pai foi embora. Alguma coisa assim. Ou um mentor, ou um dia alguém, ele era inocente, o culparam de alguma coisa. Então, ele se sentiu traído. E ele perdeu a confiança, perdeu a segurança. Então, é ruim confiar em mim mesmo. Então, eu preciso achar do lado de fora alguém no qual eu possa confiar para eu me sentir seguro. É assim que ele faz, o tempo todo. Vai buscar a segurança do lado de fora. O tipo 7. É ruim depender de alguém para fazer as coisas. Essa é a mensagem dele na infância. Talvez ele se sentisse muito preso, ele era hiperativo, então ficavam segurando ele, prendendo ele. E temos que sair, não, mas só pode sair com a sua mãe, com o seu pai. Ou então, eu aqui estou contando com meu pai não me leva para tal lugar. Nossa, como é horrível eu ficar aqui preso. E ele era hiperativo e diziam que ele tinha problemas, inclusive. E na verdade não tinha, ele era um cara que ele não pode ficar na gaiola. Então ele aprendeu, lá desde pequenininho, que é ruim depender dos outros para fazer as coisas. Então hoje ele é um sujeito bastante solto. E é o cara mais difícil para se casar, o cara mais difícil para ter um namoro longo, porque ele não aguenta ficar preso. O tipo 8 é ruim ser vulnerável, ele aprendeu lá a mensagem da infância. Por quê? Porque provavelmente ele andava com os outros amiguinhos e ele apanhava. Então ele achava horrível ser vulnerável, até o dia que ele bateu num outro. E quando ele bateu no outro, ele falou, opa, o negócio é assim, eu tenho que ir para cima antes que venham para cima de mim. Então ele sabe que é ruim, a mensagem que ele tem na infância é que é muito ruim ser vulnerável, então ele passou a ser forte. Mas essa força, essa intimidação, é porque ele se sente vulnerável. Então ele quer poder, ele quer controlar as coisas, ele quer dominar as coisas por receio da sua vulnerabilidade. A mensagem da infância o transformou nisso que ele é hoje. E por fim, o tipo 9 é ruim expressar uma posição pessoal. Uma criança lá que está no meio da briga dos pais e quando ele vai falar, pai, para, mãe, para e tal, os pais ficam mais bravos com ele ainda, ele quase é punido por conta disso e ele começou, dentro da cabecinha dele, a associar a ideia de que se ele se colocar, se posicionar na vida, vai gerar conflito. Então eu vou me anular, vou ser um mediador de tudo, vou apaziguar as coisas aqui para que não tenha conflito. É assim que ele continuou. E você pode reparar nesses 9 que eu acabei dando uma pinceladinha muito rápida, que tem muito a ver com aqueles 3 grupos que eu falei no começo. Quando você vê aquele tipo 1, que diz é ruim errar, o tipo 8, que é ruim ser vulnerável, e o tipo 9, que é ruim dar opinião, se impor numa situação, tudo tem a ver com espaço. É ruim ser vulnerável, é físico. Ser vulnerável, você é invadido. O outro é ruim cometer erros, porque erros são ações. É ruim ser vulnerável, são ações. Você é atacado, vão me bater. E o outro é ruim você expressar uma posição, porque vai gerar conflito entre pessoas. É tudo físico. São os 3 daquele grupo dos instintivos. Aí quando você pega aqueles emocionais, que é o 2, 3 e 4, olha lá, o 2 diz, é ruim ter dependência emocional. Então ele cria uma imagem de que ele não precisa. O 3 é ruim ser eu mesmo. Então ele cria uma imagem de bem-sucedido. E o 4 é ruim não ter identidade. E ele cria uma imagem de que ele tem, diferente. Tudo isso envolvido com as suas emoções, com seus conflitos emocionais, carência emocional, falta de valor e falta de identidade. E por fim, os mentais, que é ruim interagir com o mundo, então eu vou ficar aqui preso, tranquilo, aqui no meu quarto, escondidinho. O outro, é ruim confiar em mim mesmo, então olha, eu vou desconfiar de todo mundo, né? E o 7, que é ruim depender dos outros para fazer alguma coisa. Os 3 mentais, o tempo todo, estão preocupados com os outros. Não é emocional, é mental. Está do lado de fora.
mas é com os outros. Não é físico deles, é olhando os outros. Em quem eu posso confiar? Aquele está me ameaçando. Eu não quero depender dessa pessoa para fazer minhas coisas, depender dessa situação para fazer minhas coisas. Está sempre olhando para o lado de fora. Vocês estão entendendo? Depois essas coisas elas começam a aparecer lá dentro da figura e começam a se movimentar. Mas em linhas gerais, o Enneagrama sempre trata das suas mensagens da infância, o que elas provocaram em você, no que você se transformou e como melhorar. E como melhorar, como mudar. E você, que é aquele que fala, eu deveria fazer isso, fazer aquilo outro, ou mudar isso, mudar aquilo outro, você está no ponto para aprender o Enneagrama. Que você sabe que precisa mudar. Você sabe que precisa mudar. Todos nós precisamos em alguma coisa. Eu não conheço uma pessoa que esteja satisfeito com tudo de si mesma. Todos. Até que dizem, eu sou feliz, nossa, maravilhoso, minha vida é uma maravilha e tal. Não tem nada que pegue? Ah, tem. É imagem. Ah, então todo mundo é triste? Não, mas tem alguma coisa que pega. E que as pessoas não demonstram. Muitas delas não demonstram. Outros demonstram totalmente, são transparentes. São tipos de personalidade. Você aprende como eles funcionam quando você estuda o Enneagrama.